Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo do Simplificando da IBN. Bem, encerramos o vídeo anterior afirmando que Tiago experimentou uma tremenda mudança em sua vida depois que Jesus ressuscitou e apareceu a ele. As Escrituras não revelam um momento exato, mas Tiago ainda não havia crido em Jesus antes da ressurreição. O que sabemos é que ele se converteu num fiel seguidor do Senhor e se transformou em um instrumento útil. Chegou a ser o líder da igreja em Jerusalém, uma igreja estratégica, já que foi o centro de onde se espalhou o Evangelho. Jesus ordenou aos apóstolos que fossem e pregassem a palavra em todo lugar, até mesmo nos confins da terra. A igreja local necessitava de um líder firme e comprometido que cuidasse do rebanho. Por isso viram esse líder em Tiago e o escolheram, não porque fosse meio-irmão de Jesus, mas sim porque ele dera provas convincentes de que Jesus era seu Senhor. Ele não somente pastoreou a igreja de Jerusalém, como também escreveu o livro que leva o seu nome. Agora, afastando-nos um pouco para enxergar numa perspectiva mais ampla e ao mesmo tempo resumida do livro, penso que muitos não desejariam ter Tiago como seu pastor hoje em dia. Bem, essa é apenas uma introdução ao vídeo de hoje. Vamos juntos ver algo que muitos passam por cima. Vamos lá? Bem, o tema abordado ao longo da sua epístola é: tu te denominas cristão? Aqui há algumas provas segundo as quais podes medir a fé que proclamas ter, e em verdade elas não são fáceis. Para Tiago, alguém apenas declarar ser um crente em Cristo nada significa. A fé de um cristão deve ser viva e evidente para todos. Talvez você pergunte, o que é uma fé viva? É aquela que pode ser avaliada em resposta às provas e tentações com as quais o cristão se depara. Também ela evidencia as boas obras, o domínio da língua, a oração, uma vida limpa das manchas do mundo e muitos outros aspectos. A maioria das pessoas não se sente confortável depois de ler a carta de Tiago. E essa foi a sua intenção. Ele não desejava que as pessoas fossem felizes, mas que fossem santas. Certamente, Tiago não seria um moderno conselheiro solidário nos dias de hoje. Se alguém se acercasse dele e comentasse: Tiago, não sei o que fazer. De onde virá o dinheiro que necessito para cumprir minhas responsabilidades? Penso que a sua resposta seria a seguinte: nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Se outro se aproximasse para relatar ou queixar-se de suas penúrias, ele daria uma resposta: ore. Nada de palavras suaves e perfis psicológicos. Tiago nos atinge direta e repetidamente com o que deseja ressaltar. Às vezes necessitamos de um Tiago em nossas vidas para remover a tinta e os buracos profundos que existem em nossos corações. Não obstante, Tiago também possuía um lado terno. Não só compreendia a origem e a diferença das provas, especialmente aquelas que causam dor, como também o processo que Deus deseja que o cristão siga. Embora muito do que Tiago escreve se harmonize com Pedro, difere, no entanto, quanto à motivação. Enquanto Pedro destaca reiteradamente o sofrimento de Jesus e como os cristãos deveriam seguir seu exemplo, Tiago não. Uma vez que ele não havia participado de forma direta dos sofrimentos de Jesus, não se considerava a si mesmo digno de usar o Senhor como exemplo, já que ele mesmo no passado o havia rejeitado.
Tudo isto foi, sem dúvidas, parte do grande plano de Deus. Pedro foi testemunha dos sofrimentos de Jesus e continuamente dirigia seus leitores a Cristo. Tiago, ao contrário, não teve a experiência de Pedro, por isso destacava que era responsabilidade do cristão suportar as lutas, as provas e os sofrimentos por fé. Ambos os enfoques são necessários para dar equilíbrio. Aquele que se encontra em dificuldade pode afirmar: Deus me dará forças, mas corre o risco de ser sacudido pela profundidade e intensidade do sofrimento. Por outro lado, aquele que intenta passar pelo sofrimento unicamente com as forças da carne encontrará o fracasso e o desalento. É necessário, portanto, contar com uma pessoa superior, sua força e sua graça, e eu me refiro ao Senhor. Deus sabia que necessitaríamos dos dois ensinos para suportar os tempos difíceis, por isso inspirou os dois escritores. Então, sem negar a presença de Deus em meio às provas ou recursos pessoais, Tiago enfatizou o papel do verdadeiro cristão. Para ele, o seguidor de Cristo deve responder às provas com fidelidade ao Senhor. Vou concluir, irmãos. Preste atenção. Ao terminar o vídeo de hoje, ressalto que, enquanto estivermos aqui neste mundo, passamos por provas e tentações e elas quase sempre envolvem desconforto e dor. Algumas são mais intensas que outras. Todavia, temos a promessa de que Deus proverá a nosso respeito para que as possamos suportar. Por que devemos suportar? Porque há um propósito de Deus em nossas vidas e certamente, ponha isso no seu coração, é um propósito de bênçãos. Portanto, fique firme. Que Deus ilumine o entendimento de todos e que a sua força os envolva em todo o tempo. Até o próximo Simplificando, se o Senhor assim o desejar. Até lá.